Boa noite a todas e todos. Vamos dar início agora à nossa aula de revisão para nossa avaliação. Essa avaliação vai ser baseada nas nossas aulas não presenciais que estamos tendo aí desde o final de março, por causa da pandemia. E aí, eu fiz o seguinte, eu dividi mais ou menos aqui em etapas e que foram mais ou menos as aulas que a gente foi tendo, né? Então a revisão vai ser mais ou menos um resumo aí de todas essas nossas últimas aulas e foi baseado nesse resumo que eu elaborei a prova de vocês. Então vamos lá? A gente começou a ver no início desse ano o processo de transição do período medieval para o que a gente chama de modernidade, né? Então a modernidade ela tem início no século XV, no final do século XV, e um dos marcos temporais da modernidade é a chegada dos espanhóis na América, né? Nesse processo que ficou marcado na história como a colonização da América, né? Então não é certo a gente falar que os europeus descobrem a América, né, que os portugueses descobrem o Brasil. Na verdade, o território americano ele era habitado por milhares de povos indígenas, né, que a gente chama de povos nativos, e esses povos tiveram de lidar com uma violenta colonização dos europeus, né? Então, olha só, nesse momento da modernidade, o poder na Europa era o absolutismo, né? Que era, na verdade, um sistema político baseado no rei. O rei tinha o poder absoluto, né? Por isso que é o absolutismo. Então não existia essa questão de você ter uma assembleia, outras representações políticas, não. O rei decide tudo, o poder é centrado no rei. E esses reis absolutistas da Europa, eles vão contribuir e financiar as grandes navegações, que é, na verdade, esse processo de colonização, de chegada dos europeus na América, né? A colonização da América, a gente tem que entender que ela permite à burguesia acumular o dinheiro suficiente, capital suficiente, para realizar a Revolução Industrial, que vai acontecer na Europa aí no século XVIII, né? Então, o que a gente vai ver? Que a colonização ela se inicia aí no século XV, mas ela vai ter repercussões no desenvolvimento europeu. Por outro lado, a América passa por uma grande desestrutura, por um grande genocídio, por conta do processo de colonização. Colonialismo é um dos conceitos mais importantes para a gente entender o mundo moderno e também o mundo contemporâneo, que não está livre desse processo, né, de neocolonização. Então, o colonialismo, ele é, na verdade, a exploração dos recursos naturais, o controle militar e político, a imposição de uma cultura sobre a outra com a justificativa de civilizar os povos submetidos e catequizá-los, né? Então é muito importante a gente entender que os europeus, eles se justificam, né, dizendo que são superiores, que são civilizados e que eles têm uma missão que é de civilizar esses povos considerados inferiores, né, no caso nossos povos indígenas e posteriormente os povos africanos que também vão ser escravizados na América, né? Então os europeus justificam a sua violência, a sua colonização com a ideia de que ter uma missão civilizadora para esses povos, né? Esse processo, ele é muito importante a gente entender, e também entender que ele não é o mesmo processo em todos os lugares, não aconteceu do mesmo jeito, apesar de ter as mesmas características. Por exemplo, a Espanha, quando chega na América, é no ano de 1492, na figura do Cristóvão Colombo. Quando eles chegam, eles já veem que eles já se deparam com os povos nativos que tinham riquezas, metais preciosos e ouro, né? Já exploravam o ouro. Já os portugueses, quando chegam no Brasil, percebem que aqui não tem, que os índios que eles entram em contato no litoral brasileiro não exploravam o ouro, né? Então os portugueses eles têm que encontrar outra forma de explorar o Brasil, né? É por isso que até 1530 a única forma de exploração no Brasil foi a retirada do pau-brasil, né? Que era uma madeira de lei utilizada em construções, obras e tudo mais, e que também fornecia uma tinta vermelha que os portugueses usavam aí para tingir os tecidos, né? Então, após
esse período de exploração do pau-brasil, que o pau-brasil ele some do litoral brasileiro, da Mata Atlântica, em 30 anos. Ele é considerado extinto, né, em 1530. É a partir de 1530 que os portugueses vão ter que efetivar a colonização no Brasil e pensar outra forma de explorar o território, né? Já que não deu certo mais, acabou o pau-brasil. Então é preciso agora montar outro sistema que se financie, né? Que se dê lucro para os portugueses. É aí que vai dar início, então, ao sistema de colonização no Brasil, que foi a monocultura da cana-de-açúcar, né? Eu botei aqui Casa Grande e Senzala, porque é quando se inicia esse processo de escravização da mão de obra, né? Primeiramente foi a escravização da mão de obra indígena e posteriormente vem a mão de obra escravizada dos africanos, né? Então esse é o processo aí das bases do nosso sistema colonial no Brasil, que é a escravização de indígenas e posteriormente dos negros, a monocultura. O que é a monocultura? É plantar em grandes territórios somente uma cultura, como por exemplo a cana-de-açúcar, né? Lembrando que o açúcar era muito valorizado na Europa e nós aqui na América é que produzíamos esse açúcar, né? E nesse sentido, nós só poderíamos comercializar com a metrópole colonizadora, ou seja, qualquer outro país podia oferecer uma quantia maior, né, sobre o açúcar, mas a gente só podia vender para Portugal. Esse é o pacto colonial, né, que é uma maneira das metrópoles colonizadoras manterem aí o seu domínio, né, sobre o país colonizado. Então, a monocultura, nós temos o pacto colonial, o latifúndio, né, que é, na verdade, a estrutura que se inicia no Brasil, né, com as capitanias hereditárias, grandes pedaços de terra para plantação, né, e uma plantação realizada por uma mão de obra escravizada. Essas são as bases do sistema colonial no Brasil, é muito importante compreender isso. E por último, a catequização, né? A catequese, então, era realizada pelos jesuítas, né, como uma maneira de enquadrar os povos indígenas na cultura cristã, na cultura católica, né? Essa era uma maneira também de mantê-los ali controlados, né? Acabar com a cultura desses povos e impor a cultura europeia, né? Isso também fez parte da colonização. E isso também é violento, de certa forma, porque retira a cultura dos povos nativos, né? Que são inferiorizados, são tratados como pagão, como adoradores de demônio, essas coisas todas, né? Então, esse processo subjetivo, ele também influencia no processo econômico e político da colonização, né? Mesmo diante dessa violência da colonização, justificada por uma suposta inferioridade dos povos nativos, nós temos que levar em consideração que os povos indígenas entraram muitas vezes em guerra contra os portugueses, né? Fugiram para o interior do Brasil, não aceitaram ser escravizados, assim como os negros também posteriormente, né? Se juntaram nos quilombos, né? Fugiram dessa lógica escravocrata. Então é muito importante a gente lembrar que mesmo com toda essa violência da colonização, houveram povos que resistiram e resistem até os dias de hoje, né? Os quilombolas, os povos indígenas, estão aí numa luta de mais de 520 anos para manterem-se, né? Para não serem exterminados. Porque o genocídio, que é o extermínio de um povo, aconteceu com milhares de etnias, milhares de povos sumiram, né, desde que os portugueses chegaram no Brasil. Então, na tentativa de efetivar a colonização, olha, o que estava acontecendo? Os países europeus já estavam loucos ali para começar a enriquecer a partir da colonização. Então, Portugal até 1530 fica ali só explorando o pau-brasil e não efetiva essa colonização, não cria cidades, né, tudo mais. E nisso, outros países europeus começam a assediar o território brasileiro. E nesse sentido, Portugal entende que ele precisa ter uma política mais efetiva na colonização e monta um sistema que é chamado de capitanias hereditárias, né? Esse sistema foi o quê? As capitanias era pegar o Brasil inteiro, né, e dividi-lo em 12 grandes pedaços de terra, que foram chamados de sesmaria. Cada pedaço de terra era dado para uma pessoa
E teve situações de que uma pessoa recebeu 2 grandes pedaços de terra, né? Então você imagina o Brasil ser dividido em 12 lotes e dado aí em 15 lotes de terra, na verdade, desculpa, e que foi dado para 12 pessoas, né? Alguns tiveram mais de um pedaço de terra aí. A maior parte das capitanias hereditárias não teve sucesso, foi um fracasso, né? Somente 2 ou 3 sesmarias aí tiveram sucesso, né? Que foi em Pernambuco, em São Vicente, né? Que depois vai se tornar São Paulo, e em Santa Catarina. Essas 3 capitanias, elas tiveram um pouquinho de retorno aí para Portugal, mas a maior parte das 12 capitanias, não, das 15 capitanias, desculpa, não teve sucesso, não rendeu aí para Portugal. E Portugal precisou de ter outras estratégias para manter a sua colonização. Tudo bem? Então, as capitanias hereditárias foi um processo de começar a colonização aqui, mas que não teve muito sucesso aí. A gente pode dizer que as capitanias foi, em geral, um fracasso para o governo português, né? Esse processo, então, é o início aqui da colonização no Brasil e que vai se perpetuar até o ano de 1888. Porém, as bases desse sistema são essas: a escravização, a monocultura, pacto colonial, latifúndio, catequese. Tudo bem? Aí, vamos lá. A gente está vendo esse processo aqui no século XV, XVI e no século XVII, XVIII, a gente vai ter outras transformações aí que vão influenciar no mundo inteiro, né? E uma dessas influências no mundo inteiro foi uma corrente de pensamento que surgiu no século XVIII na Europa, chamado Iluminismo, né? Inclusive o Iluminismo ele vai ficar conhecido como o século das luzes, né? Que foi o quê? Na verdade, o iluminismo ele traz vários pensadores aí que se opõem ao antigo regime, né? O que era o antigo regime? Esse regime do absolutismo, do poder da nobreza e da igreja, do clero, né? Dessa maneira, então, a burguesia ela incorpora o iluminismo, né? Para criticar o antigo regime, o poder dos reis absolutistas, a nobreza e o clero. Lembre-se que a gente ainda está falando dessa transição, em que o antigo regime, que foi o regime feudal, durou 1000 anos na Europa, né? Então, na transição para a modernidade, você ainda tem os resquícios aí, você ainda tem o poder na mão de nobreza e clero, né? E a burguesia, que estava começando a se ascender enquanto classe, ela começa a se sentir prejudicada pelo antigo regime, né? A nobreza e o clero, eles têm obstáculo para a acumulação capitalista liberal da burguesia. Então é por isso que os burgueses aderem ao iluminismo, incorporam as ideias iluministas, né? E esse processo vai gerar aí as revoluções burguesas, as revoluções que vão colocar a classe burguesa, né, como a classe principal do novo sistema capitalista que começa a surgir aí na Europa, né? O que acontece? O despotismo esclarecido, na verdade, foi o seguinte: alguns reis absolutistas ficaram com muito receio de serem depostos pelo povo, né, de perderem o seu poder. Esses reis, eles começam a aceitar aí algumas ideias iluministas, realizam algumas reformas modernizadoras, né? E nós temos o exemplo de um rei na França que ele não segue os princípios do iluminismo, do despotismo esclarecido, e ele acaba perdendo a cabeça, sendo guilhotinado. Ele e a sua mulher foram guilhotinados num processo que ficou conhecido aí como a Revolução Francesa, né? Então, a gente vai falar que os princípios do iluminismo aqui, eles vão influenciar outros processos futuros, né? Dentre os princípios do iluminismo, nós temos a razão como conquista da liberdade, lembrando que o antigo regime era um regime baseado na fé, né? Nós vimos que no período medieval não se tinha muito desenvolvimento de ciência, de ciência, de universidades, né? De modernização das coisas, né? Você tinha ali a fé resolvia tudo, era um pensamento teocêntrico. É tudo se Deus quiser, se Deus não quiser,
né? Então os iluministas vêm romper com isso. Para eles, a razão como conquista da liberdade, né? A passagem da fé para a ciência, o método cartesiano, que vem de um filósofo chamado René Descartes, que ele pega e coloca penso, logo existo. Então é colocar a racionalidade como central aí. A retomada da filosofia e ciência da antiguidade clássica, isso também foi uma característica do iluminismo, né? O que eles fazem? Eles vão dizer o seguinte: os povos da antiguidade clássica, gregos e romanos, eles dão origem ao mundo ocidental, né? A sua contribuição aí para o mundo ocidental. Então, depois a gente tem 1000 anos de Idade Média que esquece filosofia e ciência, né? Não se desenvolve tanto. E aqueles que se desenvolvem são perseguidos, torturados, inclusive guilhotinados, né? Então, essa retomada da filosofia e da antiguidade clássica, ela vai orientar aí o iluminismo, né? O iluminismo, ele vai influenciar movimentos em vários lugares do mundo, né? Principalmente no continente americano, né? O iluminismo, então, bota isso na cabeça. O iluminismo, ele surge na França, mas ele influencia movimentos na América inteira, como a Constituição dos Estados Unidos, né, como a independência dos Estados Unidos no final do século XVIII, 1776, né? Então o iluminismo vai influenciar diretamente também outro processo muito importante, também na França, que foi a Revolução Francesa, né? Então vamos falar um pouco dessa revolução. A Revolução Francesa, em 1789, ela foi uma rebelião influenciada pelo iluminismo, onde a burguesia e o clero se revoltaram contra a nobreza. A burguesia e o clero não, a burguesia e o povo se revoltam contra a nobreza e o clero francês, né? Nesse sentido, a Revolução Francesa ela acontece num contexto de muita desigualdade social, já vindo dessa ordem do antigo regime, né? Com muito imposto, os impostos eram muito altos, e só quem pagava impostos eram os mais pobres e a burguesia. Os nobres e o clero não pagavam imposto. Então isso daí também mostrava essa desigualdade social na França, né? Os impostos altos, e os camponeses estavam passando por um processo de uma grande seca, né? E essa seca leva à fome, né? Então a França vivia ali uma ebulição muito grande, né? E nesse processo aí, a burguesia se junta com o povo para combater a nobreza e o clero, né? Com o apoio do povo, a burguesia consegue instaurar a Primeira República, e essa unidade entre o povo e a burguesia contra o clero e a nobreza vai gerar também uma complexa composição partidária na França, né? É aí que dá origem à divisão entre esquerda e direita que a gente conhece hoje, né? De um lado os jacobinos, representantes da esquerda mais popular, e de outro lado os gerondinos, representantes de uma burguesia mais alta, né? Uma burguesia mais próxima da nobreza, né? Que tinha ali mais condição, né? Então tínhamos os gerondinos, os jacobinos e os cordeliers, que eram na verdade as pessoas mais pobres e mais radicais, né, desse movimento todo. A Revolução Francesa foi um grande movimento político e que vai influenciar o mundo inteiro, né? Assim como o iluminismo, a Revolução Francesa influencia o mundo inteiro. E aí, eu queria também voltar aqui um pouco e dizer para vocês o seguinte: essa modernidade, ela acaba se transformando numa ideologia vinculada ao progresso, né? Esse moderno vinculado ao progresso surge no capitalismo, né? Que é esse sistema que está sendo construído aí e liderado pela burguesia, né? É um sistema de comércio que voltou muito forte aí na modernidade. Então, a modernização foi um modo de imposição de um modelo econômico dos países ricos, né, dos países europeus,
sobre os países pobres e colonizados, né? Tornar-se moderno significava reproduzir os padrões europeus, né? Então é isso novamente que a gente vem dizer. Os europeus se colocam em determinado momento da história como os povos superiores, mais avançados e civilizados, e eles acabam por impor um padrão ao resto do mundo, né? Mesmo aqueles países colonizados, né? Que viviam essa violência. Então é isso. Voltando para a Revolução Francesa, o lema da Revolução é liberdade, igualdade, fraternidade, né? Então esse lema ele vai gerar também influência em movimentos desses próprios países colonizados pela França, como foi o Haiti, né? A gente vai ver que o Haiti, ele, em algum momento daqui eu falo do Haiti. Não, mas a revolta do Haiti, ela vem desse processo, né? Na América se questiona aí, baseado na Revolução Francesa, se questiona a colonização, né? Bom, o fim da Revolução Francesa, ele se dá 10 anos depois que se inicia, em 1799. E esse processo, desculpa, esse processo ele se deu com um golpe de um ex-general, de um general, né, do exército chamado Napoleão Bonaparte, né? Napoleão, então, em 1799, ele organiza um golpe que ficou conhecido como 18 Brumário, né? Esse golpe põe fim à Revolução Francesa e inicia um novo período na história da França chamado Era Napoleônica, que foi um período aí, um período de vários anos em que Napoleão esteve no poder, né? Esse processo, ele vem, quando Napoleão dá o golpe na França, ele suprime a Constituição anterior e ele aprova uma nova Constituição que concentra todo o poder na sua mão novamente. Então, olha só, depois de 10 anos da Revolução Francesa, em que o povo luta para ter representação política junto com a burguesia, né? O Napoleão vem e para com isso aí. Agora volta-se o poder ser concentrado novamente na mão de Napoleão, que realiza um governo autoritário, né? Porém, em 1804, por meio de um plebiscito, Napoleão Bonaparte se torna imperador da França, né? E aí se inicia o Império Napoleônico. Esse império, ele conseguiu dominar quase toda a Europa, né? O Napoleão ele vai realizar algumas reformas aí, ele mantém alguns avanços que foram conseguidos aqui no período do terror, que foi quando os jacobinos, que foi a parte mais voltada para o povo, conseguiu aprovar algumas reformas sociais, como acesso dos pequenos produtores à terra, né, uma reforma agrária na França, várias questões como o ensino público gratuito, né? Napoleão faz essas reformas dentro da modernidade, baseada nos princípios do iluminismo e tudo mais, mas ele faz um governo, né, expansivo, né, um império de domínio de outras regiões e realiza as guerras napoleônicas, né? Então, sob o controle de Napoleão, a França consegue ter aí uma expansão dos seus domínios, né? Isso daí vai até 1810, atinge o auge do Império Napoleônico, mas 2 anos depois, em 1812, começa aí uma decadência desse Império Napoleônico e em 1815, Napoleão é definitivamente derrotado, né? Perde guerras com outros países, como a Rússia, como a Inglaterra, e é exilado numa ilha e fica lá até o fim da sua vida, né? Isso é só para dar uma resumida nesse processo, né? Aí a revolta do Haiti que eu estava falando é isso, né? O Haiti conquista a independência com base nos ideais da Revolução Francesa. Isso no ano de 1804. Porém, Napoleão tenta não permitir que essa independência aconteça, manda suas tropas para o Haiti e os soldados de Napoleão tentam aí impedir que o Haiti mantenha sua independência. Mas mesmo assim, os haitianos conseguem e são vitoriosos, conseguem expulsar os franceses colonizadores do Haiti, né? A revolta do Haiti também gera aí muita influência na América inteira, inclusive em movimentos aqui no nosso país, no Brasil, movimentos como a Inconfidência Mineira e a Conjuração